Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Marcos Lima. Nós estamos aqui nesse momento para podermos estar iniciando um bate-papo com vocês, falando sobre o estudo do livro Nos Passos do Mestre, que nós estamos fazendo esse estudo. E hoje, em específico, nós estaremos estudando sobre o capítulo número 5, que fala sobre a escola sabatina e o fortalecimento do discipulado. Então, nós vamos ver de que forma a gente pode estar usando tanto a escola sabatina, os seus trabalhos na escola sabatina, para estar desenvolvendo esse ciclo, esse processo de discipulado, e não só desenvolvendo, como também fortalecendo para que ele se torne algo constante, né? Para isso, a gente vai estar compartilhando aqui a nossa tela, e eu vou estar abordando aqui para vocês, para poder ficar mais claro e vocês possam estar tendo uma compreensão melhor desse nosso estudo. Ok? Então, como nós falamos antes, né, o nosso tema será a escola sabatina e o fortalecimento dos discipulados. Antes de a gente entrar no tema propriamente dito, eu quero só trazer alguns pensamentos que estão inseridos dentro desse conteúdo que nós estamos estudando aqui do capítulo 5 deste livro, No Espaço do Mestre. Olha só, o primeiro pensamento que eu destaquei aqui, que eu quero que vocês chamem a atenção, a gente vai encontrar ele lá do conteúdo do livro, diz assim: certamente um dos melhores e mais bem-sucedidos espaços para o discipulado é a escola sabatina. Esse é um pensamento que a gente vai estar visualizando isso no decorrer do nosso estudo. Outro pensamento importante também, que vocês podem estar destacando aí, que a gente vai encontrar lá, é que a escola sabatina precisa ter conteúdos sólidos a fim de fortalecer o conhecimento bíblico. Essa é uma realidade que precisa também estar, que ela está bastante inserida nesse processo. E o outro pensamento é: decisões gradativas fazem com que o discípulo tenha uma postura de vida cada vez mais madura. Então, a gente vai falar sobre essa questão das decisões gradativas. Aí vem outro pensamento, que é: acima de tudo, somos agentes usados pelo Espírito Santo para formar e transformar pessoas. Então, aí vem a importância da ação do Espírito Santo, agindo tanto na vida do discipulador, como na vida também do discipulado. Isso é algo fenomenal. Um discípulo precisa saber ensinar porque as pessoas perguntam, e é necessário responder de modo claro e didático, a fim de que não fique dúvidas sobre o que é importante para a vida. Então, o discípulo ele precisa ter esse conhecimento e ter as técnicas, né, saber como ele vai estar desenvolvendo esse ensinamento para que as pessoas possam estar compreendendo, né? O padrinho se tornará um defensor do discípulo, assumindo a responsabilidade por sua formação. A gente vai ver que existem algumas etapas, algumas fases, né, na vida da pessoa que está envolvida nesse processo, e uma dessas fases é que ela vai se tornar um padrinho, ou seja, ela vai se tornar um defensor do discípulo e ela vai assumir uma responsabilidade na formação dessa pessoa. Pela influência do professor da escola sabatina, o membro da classe pode se tornar um estudioso e praticante da palavra de Deus, né? Isso é uma verdade bastante real e que a gente precisa estar atento a essa questão. Então, esses pensamentos você vai perceber que eles estão inseridos, né? Eles são focados dentro de todo o conteúdo que nós estaremos abordando aqui, e à medida que a gente for estudando, você vai perceber que eles vão estar bem sendo de uma forma clara e familiarizada, né? Planejando a escola sabatina num olhar discipulador, né? Esse é um processo, precisa estar. A escola sabatina ela tem que ser planejada de forma que a gente tenha esse olhar discipulador. O que é que isso quer dizer? Ou seja, um objetivo da escola sabatina é estar gerando cada vez mais e tornar esse processo do discipulado cada vez mais eficiente. E para isso, né, a gente precisa ter esse olhar do discipulador para poder estar ao planejar a escola sabatina, para que a escola sabatina tenha como objetivo estar gerando esse processo de discipulado, né? Discipulado, discipulador, para que você tenha essa informação seja bastante presente, né? Agora apresentaremos alguns elementos para planejar a escola sabatina no olhar discipulador. Então, nós vamos estar aqui apresentando para vocês, baseado nesse livro, No Espaço do Mestre, no capítulo 5, quais são esses elementos que nós podemos utilizar na escola sabatina para desenvolver uma escola sabatina que tenha esse olhar no discipulador. Cada aspecto ajuda no processo do discipulado, né? Então, os aspectos são muito importantes. Primeiro passo, né? Primeiro que a gente precisa estar atento é a questão do conteúdo sólido. A escola sabatina precisa ter um conteúdo sólido. O que é um conteúdo sólido? Ou seja, um conteúdo consistente, que realmente venha
proporcionar um desenvolvimento, crescimento, né, de maturidade, de formação do caráter da pessoa que vai estar participando. Ou seja, o aluno da Escola Sabatina ele vai estar aprendendo cada vez mais e vai estar aprendendo também como colocar esse conhecimento que ele vai obtendo na prática, na sua prática do dia a dia para o seu desenvolvimento. Um bom conteúdo fortalece o conhecimento bíblico, o que é essencial para a formação de um bom discípulo, né? Então, veja essa questão. O conteúdo ele tem que estar baseado e fundamentado no fortalecimento do estudo bíblico, né? Nós também precisamos, é importante saber que esse conteúdo, ele é sólido, mas ele também precisa ser conteúdo claro. Esse conteúdo tem que ser claro, não pode ser coisas obscuras que as pessoas não entendam. O conteúdo discutido na escola sabatina deve ter objetivos claros. Estabelecer e alcançar objetivos permite que os discípulos se desenvolvam em sua plenitude, considerando todos os componentes da vida, mente, corpo e espírito. Ou seja, esse conteúdo tem que ser claro e voltado de forma que é bem objetiva. Esse conteúdo claro e objetivo, ele vai esclarecer, alavancar o nosso objetivo, que é exatamente levar um desenvolvimento da pessoa que está sendo discipulada, né? Isso é bem importante, a gente precisa ter isso em mente ao buscar desenvolver a escola sabatina. E esse desenvolvimento, eles têm que alcançar a sua plenitude. Qual é a plenitude? Você precisa atingir a parte da mente, do corpo, do espírito, ou seja, a parte emocional, a parte espiritual, a parte física, tudo isso é todo um processo, ele precisa estar envolvido, tem que ser considerado quando a gente for começar a desenvolver os nossos planejamentos para a escola sabatina, né? As atividades, né, de ensino, como é que vão ser essas atividades de ensino? A escola sabatina deve ser programada de tal forma que haja atividade de ensino na unidade de ação. Então, tem que haver ensino. Para haver ensino, ou seja, é preciso alguém, o professor precisa estar passando algo, e esse algo tem que estar sendo absorvido, né? Tem que estar sendo aprendido, né? Os alunos vão ter que estar compreendendo, aprendendo, né? Se você tem professor e aluno que passa conteúdos em que os alunos não conseguem compreender, aprender, então não está havendo esse processo de discipulado. As atividades permitem aprendizado eficaz e duradouro, né? Elas fornecem também exemplo de como proceder quando um discípulo se torna discipulador. Então, veja que é um ciclo, né? O discípulo, hoje uma pessoa é discípulo, amanhã ela será um discipulador. Então, ela aprende hoje, ela tem que aprender de uma tal forma e bastante sólida o seu conteúdo, de forma que ela possa amanhã estar ensinando. Então, esse é bem legal, esse ciclo aí. Estratégias e técnicas. Quais são as estratégias e técnicas que nós vamos estar usando para esse desenvolvimento seja eficiente, né? O professor da escola sabatina deve usar estratégias e técnicas na sua maneira de conduzir o estudo e a interação da unidade de ação. Então, a gente não pode dizer, vou fazer de qualquer jeito, vou chegar lá sem preparação, sem nada, não. Você tem que ter uma estratégia, tem que ter uma técnica, e essa estratégia, essa técnica, ela tem que ser pensada, baseada nas características do grupo, do seu grupo, da sua classe, das pessoas que fazem parte da sua classe. Cada classe é uma realidade, você vai ter pessoas com realidades diferentes. Se você tem uma diversificação de realidades, digamos assim, de características das pessoas na sua classe, você vai ter que ser uma pessoa bastante versátil, que consiga atender a todas essas pessoas, né? As estratégias facilitam a interação com as pessoas, ajudando a arte de lidar com elas. Então, isso é algo importante. Se você não tem uma estratégia, vai ficar difícil você saber como é que você vai estar alcançando e buscando essas pessoas. As decisões, né? Tudo ela gira em torno das decisões, porque cada conteúdo apresentado, ele precisa levar as pessoas a ter uma decisão, como nós vimos lá no início introdutório do nosso tema aqui, nós vimos que as decisões gradativas elas são importantes. Olha só, decisões tomadas gradativamente permite que o discípulo solidifique sua postura em relação aos temas estudados. Então, essa decisão gradativa, que é uma decisão gradativa? É aquela decisão que você vai tomando parte por parte, ou seja, você não tem que esperar terminar todo um ciclo de estudo para que a pessoa tome uma decisão, ou seja, não, cada momento, cada estudo, cada classe que você apresenta, a pessoa tem que tomar uma decisão baseada naquele conteúdo ali, daquela classe, daquele dia. Exemplo, por exemplo, se eu estou dando uma série de estudos,
Meu primeiro estudo, eu falo sobre a Bíblia Sagrada. Então, qual é a decisão que eu tenho que levar essa pessoa a tomar? Ah, eu quero que ela se decida ser um cristão, que ela se decida se batizar, ser um membro? Não. A decisão é levar ela a entender e compreender que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é importante para as nossas vidas, ela tem coisas importantes e que o estudo da Bíblia vai nos fazer crescer, evoluir. Então, eu tenho que levar a pessoa a tomar a decisão de aceitar a Bíblia como a palavra de Deus e como sendo útil para a sua vida, e ela tomar a decisão de, a partir de então, começar a estudar a Bíblia. Aí, se eu dou um estudo sobre a volta de Jesus, a mesma coisa, eu vou levar a pessoa a tomar uma decisão de que ela aceita, de que ela reconhece realmente que Jesus vai voltar e que ela precisa se preparar para poder fazer parte das pessoas que Jesus irá buscar. Então, ou seja, a decisão ela é gradativa, cada assunto, cada tema tem que levar a pessoa a uma decisão específica. Quando isso acontece, no dia a dia, vai chegar um momento em que aquela pessoa vai estar plenamente preparada, através das suas pequenas decisões, a tomar uma decisão final, que é a decisão mais importante, que vai mudar os rumos da sua vida. O bom estudo da Bíblia precisa colocar os alunos diante de decisões sérias de ordem ética, moral e espiritual. Por isso é necessário planejar cuidadosamente as decisões oportunas a serem feitas em decorrência do estudo da semana. Então, se eu estou estudando sobre a morte, né, a origem dos mortos, eu não posso querer levar a pessoa a tomar uma decisão para o batismo, então tem que ser uma decisão específica do assunto da semana. Então, isso é muito importante. A gente vem trabalhando em cima disso. Outro ponto importante, que precisa também ser sempre bem colocado, é a importância do diálogo, né? Às vezes existem classes de escola sabatina em que existe, na realidade, um verdadeiro monólogo, né? O professor chega ali, fala, 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 e todo mundo fica só escutando, 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 escutando. Não há um diálogo, né? Isso não é uma classe. Uma classe de estudo tem que haver interação entre professor e aluno, né? O diálogo é uma excelente maneira de aprender e, por isso, é um componente necessário na escola sabatina. O diálogo é uma espécie de ponte que aproxima mundos e facilita a interação. O diálogo fica mais produtivo quando são feitas perguntas inteligentes que permitem pensar com profundidade sobre o tema. As perguntas podem ser informativas, analíticas ou pessoais. Então, você vai escolher o tipo de pergunta que você vai fazer para essas pessoas através desse questionamento, mas tem que ter um cuidado muito importante. Não façam perguntas embaraçosas, que venham causar embaraçamento das pessoas. Não façam perguntas de difíceis de resposta. Façam as perguntas fáceis, perguntas simples, que as pessoas que dão resposta na ponta da língua. Porque se você fizer perguntas difíceis, complicadas, as pessoas não vão responder, e isso não vai gerar esse diálogo, isso não vai ser importante. Outra coisa, quando você fizer uma pergunta, tem aquelas perguntas informativas, ou seja, ela vai trazer uma informação, tem perguntas que vai levar as pessoas a analisar, né, analisar uma situação, e tem aquelas perguntas pessoais. Então, tenha cuidado com as perguntas pessoais, para você não estar entrando no particular, no privado da pessoa, e isso pode estar criando um constrangimento, não é bom isso aí. Então, o diálogo é importante, mas esse diálogo ele tem que ser uma coisa bem que esteja levando as pessoas cada vez mais a uma construção de relacionamento, de interação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com relação ao tipo e à forma como vamos estar fazendo esses diálogos, né? Postura adequada. O professor ele precisa ter, né, o discipulador precisa ter uma postura adequada. É necessário que o professor da escola sabatina tenha postura adequada, maduro e que controle as emoções, não permitindo que o clima esquente devido a alguma discussão. Olha só que coisa interessante. Escola sabatina, como eu falei, geralmente nós temos um grupo bastante diferenciado, né, de pessoas. Tem pessoas, cada uma tem suas características, os seus comportamentos, e às vezes determinado tema acaba gerando uma certa discussão, ou existe aquelas pessoas na própria classe que elas começam a criar outros assuntos, trazer outros temas, colocar outras situações, polemizar em outros assuntos para discussão. O professor tem que ter a habilidade, primeiro, de saber controlar as emoções dele e das outras pessoas que estão envolvidas na classe, e também direcionar o estudo sempre para aquele tema específico que está sendo apresentado, de uma forma muito simples, muito clara. A postura é fundamental, pois saber lidar com o contraditório e com situações emergenciais é uma habilidade necessária. Então, a gente tem que saber que, às vezes, tem aquelas pessoas que dão aquelas cutucadas e você tem que saber colocar o limite, né, para que isso não venha a criar um problema para o grupo. A avaliação.
tudo que a gente faz precisa ser avaliado, né? A gente tem que estar fazendo uma avaliação periódica se os métodos que estamos utilizando, né, a forma como estamos abordando, ela realmente está alcançando os objetivos, senão a gente precisa fazer os devidos ajustes. É necessário que o professor se certifique do que está ocorrendo durante o aprendizado. É necessário saber se os objetivos estão sendo alcançados. E isso só é possível mediante uma avaliação. Então, é importante que se faça essa avaliação constante. Precisamos saber se as pessoas estão aprendendo. Podemos sondar os membros diretamente ou fazer questionamentos anônimos. Então, você precisa perceber se seus objetivos estão sendo cumpridos com relação a isso, para que as pessoas possam estar avançando cada vez mais. Se você não está conseguindo alcançar seus objetivos de discipular as pessoas, de trazer o conhecimento, que as pessoas adquirem esse conhecimento, a gente vai compreender que precisa fazer alguma alteração nos objetivos, nos processos, na forma como estamos apresentando, né? Transformação é outro ponto importante que a gente precisa estar atento nessa questão do processo de discipulado e do professor da escola sabatina, né? O processo do discipulado tem como resultado vidas transformadas. Então, a transformação é o que nós estamos buscando. Então, todo esse processo de aluno, de professor, do que estamos apresentando, é para que as pessoas percebam que elas precisam passar por um processo de transformação em suas vidas, né? Essa é a essência do trabalho que Deus fez no ser humano. O professor da escola sabatina deve exercer adequadamente seu papel de formar e transformar pessoas. Isso só é possível graças ao auxílio do Espírito Santo. Então, o professor da escola sabatina precisa se colocar nas mãos do Espírito Santo para ser usado pelo Espírito Santo, para que esse mesmo Espírito Santo que vai estar usando o professor, ele também vai estar usando o aluno. Então, isso vai haver uma interação. Quando há essa dependência, essa interação com o Espírito Santo, vai haver a interação com o aluno, e aí o seu conteúdo vai estar atingindo os corações e vai estar levando as pessoas a o processo de transformação das suas vidas, né? Nosso segundo tópico desse capítulo, ele fala sobre as funções, papéis, funções e papéis do professor da escola sabatina na formação do discipulado, né, dos discípulos. Então, vamos ver quais são as funções, quais são os papéis do professor da escola sabatina nesse processo aí de formação dos discípulos, né? Então, o nosso primeiro ponto, né, as funções e papéis do professor são: o professor, em algum momento, ele vai assumir o papel de professor, né, aquele que ensina, mas em um determinado momento ele precisa assumir o papel também de treinador. Treinador não é aquele que ensina, treinador é aquele que orienta a forma correta como a pessoa precisa agir. Você não apenas vai ensinar, você vai orientar a forma prática da ação. Então, veja que ela parte não apenas do teórico, do ensinar, para a parte mais prática, a aplicação daquilo que foi ensinado. Um colaborador é aquele que ajuda no desenvolvimento, na processo. O professor ele precisa também ser um colaborador. Em algum momento ele vai ser um colaborador. E em outro momento ele vai ser um patrocinador. E a gente vai ver o que é um patrocinador. O patrocinador é aquela pessoa que vai estar cada vez mais promovendo aquela pessoa, desenvolvendo o seu aluno, né? O seu discípulo. E, por último, ele assume a função de conselheiro. A gente vai abordar cada um desses tópicos, dessas funções, e ver o que é que ela significa e de que forma a gente vai estar agindo com ela. Olha só, primeiro, nós vamos falar sobre a função de professor, você ser um professor, a sua função como professor. A função como professor, a gente vai percebendo o que é que cada função dessa vai estar trazendo de importantes, né, para que a gente possa estar fazendo esse processo de avaliação. Então, olha só, o professor, qual a definição disso? O professor, ele é o mentor, prepara um processo, um modelo, e o apresenta ao discípulo. Este observa e faz perguntas. Então, essa é a função, a definição do que é um professor. Quando ele faz isso, ele apresenta o processo, apresenta ao discípulo que vai fazer perguntas. Nesse processo, existem as atividades, né? Quais são as possíveis atividades que você vai fazer para desenvolver esse processo? Demonstrar como ler as escrituras, orar pelo discípulo, né? Você vai modelar o estilo de vida cristão. Então, esse é o processo que você vai estar usando, as atividades. E o resultado, né? Qual é o resultado você vai ter no relacionamento seu com o discípulo? Nessa fase de professor-aluno, o discípulo, ele vai se tornar, ele é dependente do mentor, ele vai ser totalmente dependente do mentor. Então, o discípulo ele vai ser totalmente dependente do professor, do discipulador. Essa é a fase de professor. Quando você, geralmente, é a fase inicial. Você está começando, a pessoa está nessa fase aí, você vai estar sendo o professor. Mas aí vem a segunda função. A sua segunda função
é ser um treinador. Além de ser um professor, você vai ser um treinador. E como treinador, qual é a definição? O mentor observa o discípulo e o direciona na forma como ele pratica as novas tarefas. Veja que esse discípulo, diferente da outra etapa de professor, que ele era totalmente dependente, agora ele já é alguém que ele já está desenvolvendo alguma atividade e agora você, além de ensinar essa pessoa, você vai mostrar a forma prática, como é, observar como é que essa pessoa vai estar desenvolvendo aquilo que ele aprendeu na prática, né? Aí, as atividades que você pode estar fazendo para desenvolver essa etapa aqui como treinador. Encorajar o estudo da Bíblia, orar com o discípulo, ajudar o discípulo a tomar decisões fundamentadas na Bíblia. Então, essa etapa que você vai estar trabalhando com ele. E aí, na questão do relacionamento, seu relacionamento com o seu discípulo, como é que vai estar esse relacionamento? Olha só, nesta fase, o discípulo, ele já se torna 25% independente do mentor, ou seja, ele não é aquela pessoa que, como na fase anterior, ele estava 100% dependente, ele já tem uma independência de 25%. Então, vamos para a próxima fase, a fase do colaborador. Você como colaborador, né? Professor, treinador, colaborador. Qual a definição dessa fase? O mentor, né, e discípulos trabalham juntos numa atitude de cooperação mútua. Veja que agora já há uma interação plena no trabalho, né, entre professor e aluno, entre mentor, não é isso? E discípulo, né? Ou discípulo e discipulador. E aí, quais as atividades que podem estar sendo desenvolvidas nessa etapa? Né? Discutir as escrituras juntos. Veja que agora você não vai estar apenas ensinando para essa pessoa, porque essa pessoa já aprendeu, ela já estudou, ela já foi ensinada, agora ela já tem um conhecimento. Então, agora você está no processo de discussão, você vai discutir juntos, né? Para que possam continuar aprendendo cada vez mais e crescendo. Escrever um diário, né? Encorajar o discípulo a sempre buscar a direção de Deus nos estudos, né? Essas são as atividades que a gente vai estar buscando nessa fase. O professor que ele se torna um colaborador, vai estar buscando nessa fase. Como é essa questão do relacionamento professor, mentor, discípulo, né? Professor, aluno, nessa fase? Olha só, o discípulo nessa fase, ele já é 50% independente do mentor. Ou seja, ele já está aqui mais que na metade, depende da metade, mas na outra metade ele já consegue fazer sozinho. Então, veja que está havendo uma evolução. Primeira fase de professor, o discípulo ele é totalmente dependente do mentor. Na segunda fase, que é de treinador, o discípulo já se torna 25% independente. Agora, na terceira fase, ele já se torna 50% independente do mentor. E aí, na nossa quarta fase, que é a fase de patrocinador, né, vamos analisar esse patrocinador. Qual é a definição? O mentor apresenta o discípulo, a comunidade, apoiando-os explicitamente nas áreas do ministério em que a pessoa, em que ela possa atuar. Então, olha só, nesse momento, o seu discípulo, ele já aprendeu, ele já está bem formado, ele já está atuando. Então, nesse estar atuando, o professor ele vai funcionar como patrocinador, ele vai apresentar ele à comunidade, ele vai inserir ele na comunidade e ele vai dar apoio naquele ministério que o discípulo já está desenvolvendo. Ele vai virar esse patrocinador. Quais o tipo de atividade que a gente pode estar desenvolvendo nessa etapa para fortalecer ainda mais esse relacionamento? Olha, o mentor recomenda ao discípulo livros, vai começar a recomendar livros importantes para ele ler, cursos e seminários para estudos independentes, ajuda o discípulo a usar seus dons na igreja, então ele vai ajudar a desenvolver. Ou seja, nesse momento ele não está mais só ensinando, ele vai estar direcionando, dando orientação, né? Ele dando um direcionamento, dando um apoio, né? E aí veja como se torna essa questão de relacionamento discipulado, né? O discipulador e discipulado, ou seja, o mentor e o discipulado. Olha só, o discípulo, nessa fase, ele é 75% independente do motor, 75% independente do mentor. Então, veja que a evolução, né? Como professor, ele é 100%, lá como aluno, ele vai se tornar 100% dependente. Quando você passa na fase de treinador, o seu aluno, né, o seu discípulo, ele já se torna 25% independente. Na fase que nós temos a fase anterior, que é a nossa fase de colaborador, ele vai se tornar 50% independente, e agora na fase de patrocinador, ele vai se tornar 75% independente. Veja que seu discípulo, ele já está se transformando numa pessoa independente, não está dependendo tanto de você. Por quê? Você não pode ficar eternamente trabalhando com a única pessoa. Esse ciclo discipulado, você vai ter que estar sempre tendo novos discípulos. E quem é discipulado vai se tornar um discipulador. Esse é o caminho, não é isso? E a última fase é a fase de conselheiro, né? Qual a definição para isso?
O discípulo atua independentemente, o mentor aconselha e oferece novas perspectivas. Então, veja que o discípulo agora já está plenamente independente, ele está atuando independentemente do mentor, ou seja, ele já vai estar desenvolvendo esse trabalho com outros, ou seja, ele já vai estar tendo discípulos, né? Aquela que era anteriormente é o seu discípulo, ele já vai se tornar um discipulador, já vai ter discípulo, mas você vai continuar ainda dando orientações, né? E mostrando as novas perspectivas. As atividades que podem ser feitas nesse momento com o seu discípulo, que já está se tornando também um discipulador. O mentor aconselha o discípulo a como mentorear outros, ou seja, você vai ensinar ele a ensinar. Você vai ensinar que ele faça tudo o que você fez por ele e você vai orientar ele como ele vai estar fazendo isso com outras pessoas. Esse é um ciclo, por isso que é um ciclo importante nesse processo. Porque cada pessoa que é discípulo, em um momento, no outro, ele vai se tornar um discipulador e vai orientar aquela pessoa para que o seu discípulo também se torne um discipulador. Isso vai gerar uma rede, um ciclo bastante evolutivo que vai se crescer, né? E aí, qual é a questão do relacionamento? Como é que está essa questão do relacionamento discípulo-discipulador, mentor-discípulo? Olha só, o discípulo é plenamente dependente do mentor, ou seja, ele já se tornou plenamente dependente, ele não precisa mais apesar de que o mentor sempre vai estar ali por perto, sempre trazendo algumas perspectivas, algumas orientações, porque ele vai se tornar plenamente dependente, porque ele já vai ter o seu discípulo, ele já vai estar discipulando alguém. Então, veja que essas são as funções que o professor assume na escola sabatina. Então, primeiro assume a função de professor, depois de treinador, depois de colaborador, depois de patrocinador e depois de conselheiro, né? Isso, cada fase dessa é aplicada individualmente na pessoa, com o seu discípulo. Quando você cumpre todas essas fases, significa que aquele seu discípulo vai se tornar um discipulador e você já vai reiniciar essa fase com outras pessoas e vai orientar o seu discípulo a iniciar essas fases com uma pessoa que ele vai estar fazendo o seu desenvolvimento. Nosso próximo tópico, ele fala sobre desenvolvendo gosto pelo estudo da lição. Como é que você vai desenvolver no seu aluno que ele tenha o gosto, que ele tenha interesse, ele se sinta bem, seja algo prazeroso o estudo da lição. Olha só, pela influência do professor da escola sabatina, o membro da classe pode se tornar um estudioso e praticante da palavra de Deus. Para que isso aconteça, alguns cuidados podem ser tomados pelo professor. Então, ele precisa ser um estudioso, praticante, e esse desejo, esse gosto por isso, ele vai desenvolver através da influência que o professor da escola sabatina vai ter sobre a vida dele. E aí tem alguns cuidados que precisam ser tomados. Quais são os cuidados? Primeiro, você precisa criar um espírito de comunhão. Você precisa desenvolver no seu aluno, no seu discípulo, um espírito de comunhão. Olha só o que é que o livro de Atos, capítulo 2, verso 42, ele diz, né? É dito que os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso significa que é necessário não apenas discutir um conteúdo, mas desfrutar da socialização, amizade e companheirismo, né? O conteúdo solidifica a fé, mas a comunhão dá força para enfrentar os desafios diários. Essa comunhão não é um mero aperto de mãos e tapinha nas costas, implica intenso envolvimento e participação. A verdadeira comunhão se cria com um relacionamento autêntico com Jesus Cristo. Então, olha só, você precisa desenvolver nessa pessoa essa comunhão, inserir ela no meio, ou seja, você precisa se envolver na vida dessas pessoas, não apenas naquela questão de estar apenas ali no momento da escola sabatina passando a lição. Ou seja, é necessário um envolvimento no dia a dia, como havia lá no tempo da igreja primitiva. Os cristãos eram bem envolvidos em todos os momentos da sua vida, eles já estavam envolvidos, ou seja, é preciso criar esse ciclo de amizade, né? Porque as pessoas precisam ter amigos, amigos que tenham convivência, que estejam com eles nos momentos bons, nos momentos ruins, na comemoração, na hora da dificuldade. Então, é preciso desenvolver essa sincronia, essa comunhão, porque isso vai fazer com que as pessoas estejam desenvolvendo e crescendo cada vez mais. Segundo ponto, demonstre entusiasmo, não é isso? E alegria. Então, você tem que ter entusiasmo. Imagina você tem aquele professor, está lá com aquela cara fechada, carrancuda, não dá um sorriso para ninguém, fala amarrado, não é isso? É desanimador ter um professor, como professor, alguém que sorri pouco, né? Tem cara de poucos amigos e apresenta estar sempre de mal com a vida, né?
Por outro lado, é altamente motivador aprender com um professor sorridente e entusiasta, né? Com uma postura assim, o aprendizado se torna mais prazeroso, até os momentos ruins tendem a ser superados com maior facilidade. Então, perceba claramente, né? Eu tenho certeza que todos nós já tivemos diversos professores na nossa vida, no cotidiano aí das escolas, e tem aqueles que a gente gosta mais, tem aqueles que a gente quase que odeia, né? Porque tem professores que conseguem desenvolver essa empatia com o aluno, e você gosta, quando você gosta muito do professor, você acaba também gostando da matéria que ele apresenta, do conteúdo que ele apresenta, você se interessa mais. Não é diferente com o professor da escola sabatina, você precisa ser essa pessoa que influencie, que tenha essa influência, que tenha, desenvolva essa empatia, né? Essa empatia com as pessoas. E isso é que vai te trazer um bastante sucesso. O outro tópico, ele envolva os alunos, você precisa envolver os seus alunos. Quando as pessoas participam das atividades inteligentes, é provável que gostem do ambiente, valorizem os minutos de estudos da lição e, consequentemente, queiram voltar. Então, envolva as pessoas nas atividades. Coloque alguma coisa para desenvolver, participar daquele processo, mas de uma forma simples, que possa ser feita por qualquer pessoa, né? Bem, mesmo dentro das suas limitações, mas quando elas começarem a participar, elas vão se sentir mais valorizadas e mais participantes daquele grupo, e aí ela vai ter cada vez mais interesse em estar participando, automaticamente interesse em estar presente, em voltar outras vezes. Esse é um ponto muito importante. Aí vem o outro ponto, que é que você precisa, prepare um bom conteúdo. Você precisa ter um conteúdo bom. Não é só simplesmente você pegou a lição, chega lá na hora, você pega a lição e começa a ler a lição lá para os alunos. Não, você tem que ter um conteúdo preparado. É altamente motivador participar da classe de um professor que prepara bem a lição, que apresenta um conteúdo adequado e demonstra conhecer o que ensina. Então, você precisa conhecer. Você não vai estudar a lição lá na hora com a pessoa, você vai estudar antes, vai destacar os pontos importantes de acordo com as pessoas da sua classe, que você já conhece cada uma, e vai ver o que é que se aplica para cada uma. O professor não deve se limitar a repetir as palavras da lição, mas precisa estar familiarizado com as palavras e as ideias. Os professores devem ter palavras simples e expor, né, clara e distintamente as ideias. Assegurem-se que os seus alunos os entendam. Essas são palavras de Ellen White, escreveu, e ela coloca exatamente isso. O professor não pode se limitar apenas ao que está escrito na lição, ele tem que ir mais além, tem que se aprofundar, tem que conhecer as palavras, conhecer as ideias, para que o conteúdo se torne cada vez mais interessante. Olha só, nós vimos as funções dos professores e o que é que a gente precisa fazer, mas vamos falar aqui no nosso próximo tópico é sobre os níveis do discipulado. Assim como existe a função do professor, nós temos também no discipulado existe o nível. Quais são os níveis? 3 níveis: comunhão, relacionamento e missão. E como é que isso se processa, né? Comunhão, relacionamento e missão. A comunhão, que nós já falamos, é essa interação que você vai desenvolver com os seus alunos, né? Essa interação, ela vai gerar um relacionamento, e o nível desse relacionamento e a qualidade desse relacionamento vai fazer com que esse discípulo, ele acabe também se envolvendo na missão. O que é a missão? Ele vai acabar se tornando de discípulo e vai acabar se tornando um discipulador. Então, esse é o processo, né? Envolver para que as pessoas passem por essas 3 etapas, ao chegar na etapa final, elas vão passar de discípulo para ser um discipulador e vai começar a desenvolver esse processo também com as outras pessoas, né? Isso é bastante importante. Olha só, na fase, por exemplo, de comunhão, né, relação à comunhão, implica começar o dia com Deus desde a primeira hora. Então, você tem que colocar para a pessoa essa importância desse contato com Deus. Comece com Deus, a primeira hora de Deus. Na fase de relacionamento, você vai o quê? Você vai envolver as pessoas a participação em um ambiente de comunidade dentro de um pequeno grupo. Então, além da escola sabatina, ensina ela num pequeno grupo para que ela comece a se envolver com as pessoas. E na fase de missão, leva ao compromisso de testemunhar para alguém e usar os dons espirituais. Ou seja, a pessoa vai começar de discípulo, ela vai se tornar um discipulador. Olha só, a escola sabatina também
o ciclo do discipulado. O discipulado também tem um ciclo. Esse ciclo envolve o quê? Primeiro passo é a conversão, segundo passo é a confirmação e o terceiro passo é a capacitação. No passo da conversão, o que é que tem? A apresentação das pessoas a Jesus, você vai apresentar as pessoas a Jesus, não é isso? Ocorre pelo evangelismo público pessoal. Então, você vai fazer essa conversão da pessoa, apresentar a Jesus, as pessoas a Jesus, através do estudo bíblico, e essa pessoa, ao conhecer o estudo bíblico, ela vai ter esse contato, e isso é feito através do trabalho do evangelismo público, ou pessoal, ou seja, você trabalha de evangelização. Na segunda fase, que é a fase de confirmação, você vai levar essa pessoa que já tomou os estudos, né, já foi envolvida nessa fase de conversão, já passou por essa fase, você vai confirmar essa conversão da pessoa. E como é que isso acontece? Centralização da missão e do ministério pessoal. Você vai centralizar e envolver essa pessoa na missão no ministério pessoal. E você vai começar a trabalhar com essa pessoa o processo do discipulado para que ela mais à frente se torne um discipulador também. E na última fase, que é a fase da capacitação, aí vem o desenvolvimento do caráter e das disciplinas espirituais. Você vai começar a desenvolver nela essa transformação e os ajustes do caráter dela para que ela se torne cada vez mais uma pessoa voltada para o espiritual, né? Aí vem crescimento na obediência a Deus, essa fase da capacitação. E quando ela passa por essas três fases, ela vai estar apta a iniciar esse processo já com outra pessoa. Isso é muito importante, né? Aí, nas nossas considerações finais, vamos colocar o que é que tem aqui. Primeiro, ensinar assemelha-se muito à prática de jardinagem. Isso é uma coisa bem interessante. Olha só, o jardineiro preocupa-se com o crescimento das plantas. O professor também precisa se preocupar com o crescimento das pessoas. O jardineiro sabe estimular o potencial de crescimento que existe na semente. O professor sabe, o bom professor, ele sabe liberar o potencial de crescimento que existe em cada aluno, né? O jardineiro cuida bastante do ambiente que envolve suas plantas. O bom professor também propicia um clima que favorece o crescimento individual da pessoa. Então, isso é importante. Olha só, o jardineiro sabe que o homem não pode fazer as plantas crescerem, ele só pode cooperar com os princípios de crescimento que o Criador estabeleceu na ordem natural. De maneira semelhante, o professor cristão que tenha sensibilidade espiritual reconhecerá com humildade de bom grado sua dependência de Deus para ensinar. Então, essa dependência de Deus é importante. É Deus que opera em nós, não é isso? É Deus que vai operar em nós e que vai fazer com que, através de nós, como instrumentos, a gente se torne também algo importante na vida das pessoas. A gente percebe claramente, né, vou fechar aqui o meu compartilhamento, que esse texto, né, esse livro maravilhoso sobre Nos Passos do Mestre, e esse tema que nós abordamos agora, do capítulo 5, ele mostra claramente o que é que você precisa fazer para o discipulado. A gente já viu aqui. Para você ser um bom discipulador, gerar discípulos que se tornem discipulados, né? A escola sabatina ela tem um ambiente bastante propício para isso. E a gente precisa utilizar esse ambiente de uma forma muito prática, né? Usar os recursos que a gente pode estar utilizando para que a gente possa estar cada vez mais alcançando as pessoas, transformando as pessoas, levando as pessoas à transformação, levando as pessoas à salvação, que esse é o grande objetivo. Que Deus nos abençoe a todos vocês, e que todos vocês, professores, possam compreender esse princípio e possam começar a desenvolver, a aplicar cada vez mais em seu dia a dia, como professor, como discipulador, para que o Espírito Santo continue abrindo, trabalhando em sua vida, trabalhando na vida dos seus discípulos, e que isso se torne um ciclo bastante efetivo e um ciclo forte que venha trazer o desenvolvimento e a salvação de muitas almas. Deus abençoe a todos. Muito obrigado aí pela oportunidade, pela participação.